Grandes talentos do futebol e que foram desperdiçados. Aqueles jogadores que no começo de carreira eram muito bons, mas depois só foi ilusão. São promessas de pensar, não é possível que esse jogador virou isso que é hoje. A nossa lista está recheada deles. Será que tivemos muitas expectativas? Reclama Joes, aqui você sabe que é assim. O primeiro da lista, Paulo Henrique Ganso. Quem viu o Paulo Henrique Ganso jogar no Santos e comparar com o que joga hoje, sinceramente, não tem nem comparação. O jogador tinha nível de jogar em times da Europa nos maiores de todos, mas ele não rendeu. Ele teve um belo começo de carreira. Ele fez parte de um tempo que encantou a torcida. Teve um futuro bom ainda no São Paulo, mas não foi aquilo que ele era no Santos. Foi para a Europa e teve passagem apagada. Sua volta atualmente está no Fluminense. Até que o Fluminense hoje em dia está bom. Mesmo ele tendo uma pouca evolução, não chega nem perto do que ele foi no Santos. Hakim Astor. É mais do que certo que Hakim Astor não será mais o que as pessoas esperavam. Conhecido no Milan, o atacante já foi uma grande promessa, mas o foco não foi o mesmo da expectativa. Hoje em dia atua em algumas divisões menores da Itália. Jack Richiere, ou em inglês Jack Richiere. Ele viveu um bom momento no Arsenal, mas encontrou-se em clube por um bom tempo. E aí, o que aconteceu com o jogador? O rendimento acabou? Esse aqui que é um dos mais famosos de todos, Balotelli. Por passagens por gigantes da Europa e quase no Flamengo. Balotelli, apesar de ter vivido um bom momento, não rendeu as expectativas. Esse homem, quando estava naquela fase, era tenebroso. Foi ficando apagado e começando a atuar em times mais pequenos. Cada vez que passa o ano, em times menores ele vai ficando. Esse Balotelli era o terror quando jogava na seleção da Itália. Quem viu, viu. Quem não viu, só deixou saudades. Mas a gente percebe quando ele atua nesses times de hoje em dia que ele tá tipo meio atordoado. É como se ele tivesse incomodado com a fase dele. Ele sabe que ele não é isso aí. Ele sabe que ele é muito mais do que isso. Afelai, esse aqui já está aposentado. Afelai surgiu como um grande potencial do futebol europeu, com a camisa do PSV da Holanda. O começo positivo levou ao Barcelona, mas o grande talento não conseguiu render. Ben Arfa, considerado um talento francês do século. Ben Arfa continua ainda na elite do futebol, mas não foi aquilo que o projetava. Com passagem pela Premier League, os problemas extra-campo atrasaram sua carreira no futebol. Quaresma, perto de se aposentar, o português Quaresma é outro que não rendeu no futebol. Até que eu achava que ele jogava bem, mas as expectativas eram melhores do que essa. Com grande passagem por Portugal, o meia nunca conseguiu se firmar em um clube e atualmente joga no campeonato português. Quando se fala em Quaresma e aquela trivela dele que era sensacional. Fede Macheda, cria do Manchester United. Macheda já foi uma grande promessa pelo clube inglês quando foi revelado. Depois de ficar no clube, passou por diversos financeiros e hoje atua no futebol da Grécia. Marvin Martin, a Liga 2 da França. Marvin Martin está perto de se aposentar. Nas expectativas nunca conseguiu render o que era esperado. Passou por clubes maiores na carreira. Jeremy Menez, jogando com as cores do Regina. Menez foi um grande talento para o futebol italiano. Sua melhor passagem por clubes foi no Milan, somando também passagem por outros clubes italianos, mas também era outro que não tinha um rendimento esperado. Lembra desse? Kleberson, ex-Flamengo e Manchester United. Pode se gabar das grandes conquistas. Ganhou até mesmo Copa do Mundo, mas pelo futebol que apresentou ficou abaixo do que se esperava dele. Na Inglaterra foi 2 anos de Manchester United. No Brasil jogou um bom futebol pelo Flamengo. Aquela final da Copa do Mundo de 2002 até que ele jogou bem. Antônio Cassano. Cassano também é um jogador italiano que não rendeu o que as pessoas imaginavam dele. Apesar de não concluir o esperado, ainda conseguiu a linda carreira no futebol italiano e também com a seleção local. Johan Gourcuff, entre os melhores jogadores do mundo de 2009, Gourcuff encontra-se sem clube, mas ele ainda não pensa em aposentadoria, com passagens pelo Milan e último clube Dijon da França. Um dos talentos mais desperdiçado, Adriano, ídolo do Flamengo. Adriano já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo e por vários anos, mas o auge foi curto. O seu grande momento foi nas cores da Inter de Milão e também do Flamengo. Com a pena, Adriano teve uma carreira curta. Esse homem jogava demais. Não é à toa que já foi dupla com Ibrahimovic. E o Ibra tem estima por ele. Paul Georges Netep. Aos 29 anos ele veste as cores do Boa Vista de Portugal. Cria do Rennes. Ele soma uma apagada passagem pelo Milan. Foi desperdício ou não foi? Stepan El Shaarawy. Esse aqui você se lembra? Era outro que estava muito no auge. Um dos principais jogadores do Roma. El Shaarawy foi considerado uma das maiores promessas já existentes no futebol. Revelado pelo Milan. Nunca conseguiu render aquilo que o esperava.
esperava dele. Apesar de tudo isso, é um grande jogador, nunca pode o subestimá-lo. Mas eu achei que botaram muita mídia em cima desse jogador na época. Era bom, era, mas eu achei muito de exagero. Talvez seja por isso que o futebol não rendeu tanto. Henry Moore, com 24 anos, Henry Moore já teve grandes oportunidades. Atualmente joga pelo Celta, onde não há muitas oportunidades, ao contrário do que se esperava. Jessé Rodrigues, com passagens por Real Madrid e PSG, ele hoje em dia atua na segunda divisão do Campeonato Espanhol, com as cores do Las Palmas. Seus bons momentos foram no Real Madrid. Abou Diaby é outro que está aposentado, chegou a viver grande fase no Arsenal e pode-se dizer que se tornou um ídolo do clube. O futebol apresentado não foi o previsto. Robinho, será que botaram muitas expectativas em Robinho? Não sei, mas dizem que sim. Mas apesar disso, ele jogou em grandes clubes da Europa, igual o Real Madrid, Manchester, Milan, mas dizem que seu melhor auge foi no Brasil. Eu acho que foi mesmo, mas pelos níveis de adversários aqui no Brasil, lá na Europa ele não ia render muito não, pelas características físicas dele. Esse aqui também é outro muito injustiçado, Alexandre Pato. Hoje em dia joga no futebol dos Estados Unidos. No Brasil teve grande passagem pelo São Paulo, seu auge na Europa foi no Milan, onde obteve grandes números. No Milan, esse Pato jogava demais. Era um dos melhores jogadores da Europa naquela ocasião. Hoje em dia as pessoas tiram sarro, não sei o que, Pato é ruim e tudo. Não viveu a época do Milan, cara. O Alexandre Pato tinha uma disposição que nenhum jogador tinha naquela época. Chegasse na cara do gol, ele não perdoava. Jack Rodwell, nas divisões inferiores da Inglaterra, com 30 anos de idade, é mais um caso flopado. Ele que é cria do Everton. O brasileiro Anderson, campeão do Manchester United. O brasileiro Anderson é uma das maiores decepções do futebol. Entre os talentos que o Brasil já teve. Apesar disso, já foi campeão da Premier League 3 vezes. Oportunidade com o Manchester. Anthony Letalec, atuando em mercados inferiores, Letalec já foi tido como a grande promessa do futebol francês, sendo comparado com grandes jogadores igual Zidane, Henry e etc. Para finalizar, Oscar. O nome falado no Barcelona, Oscar trocou o Chelsea para ser feliz na China. Ser feliz financeiramente. Atuando há muito tempo fora, Oscar já foi até o camisa 10 da seleção brasileira e grande nome do Chelsea. A carreira de Oscar pagou por a escolha dele. Foi para um futebol menos visado. Lembre-se, a felicidade do jogador nem sempre é a felicidade dos torcedores.